Fala pessoal, aqui quem está falando é o Bruno da Ambiente, trazendo mais um vídeo para esse canal maravilhoso, para esse movimento maravilhoso que nós estamos criando aqui. É um prazer sempre estar aqui com vocês e vocês já devem ter percebido, eu já comentei, eu tô mudando, né? Eu me mudei recentemente, eu tô morando sozinho nessa jornada faz uns 3 meses e tem sido uma experiência maravilhosa. Então você pode ver aí que talvez está dando algum eco, um certo eco, por conta das quantidades de coisas no quarto, ainda não são tantas coisas assim para que o eco diminua, mas eu estou fazendo o possível para que isso pare de ocorrer, tá? Então não liga porque tem um quadro aqui ao lado, tem que pendurar ele na parede ainda, tá bom? Mas peço que você desconsidere isso daí. Galera, vamos sem mais delongas para o nosso vídeo. Se você clicou aqui, você já deve saber o propósito do nosso canal. O propósito da Ambitier é ser uma canalizadora, uma centralizadora, centralizando a ambição da geração Z, da minha geração, da nossa geração. Se você é nascido entre 2000 até 2010, você é geração Z. Alguns dizem de 95 a 2010. Então, seja bem-vindo. Nós queremos canalizar a sua ambição nas coisas materiais desta terra, nas coisas daqui para o alto. Canalizar as coisas, a sua ambição para o alto, cara, para o reino de Deus. Como em Mateus 6,33 diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós estamos aqui para ser a prova disso, para colocar à prova a palavra de Deus, essa palavra, essa promessa, e mostrar para você que a palavra dele é digna de confiança. Amém? Sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo. Nós queremos começar aqui com uma série de mensagens que eu tenho certeza que vai te edificar muito, que seria Pequenos Hábitos, Grandes Resultados. Inspirado no programa de TV Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né? Nós temos os pequenos hábitos e grandes resultados. O nosso texto bíblico de hoje está lá em Gálatas 6, versículo 9, que diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Eu já queria começar a abrir essa primeira aula, essa aula introdutória, para explicar para você o que é um hábito. O hábito é você fazer algo ou aplicar algo na sua rotina durante muito tempo. É algo que você já é habituado a fazer. Por exemplo, quando escovar os dentes. Muitas pessoas têm um hábito de escovar os dentes logo após a refeição, qualquer refeição. Elas vão lá e escovam os seus dentes. Elas fazem isso involuntariamente muitas das vezes e caso quebrem essa rotina, elas sentem falta. Outras pessoas têm o hábito de irem à academia em determinado horário. Caso ela não vá naquele horário, ela sente que não treinou bem ou às vezes sente muita falta daquilo. Esse é um hábito, é você fazer coisas, tarefas repetitivas muitas vezes que o esforço diminui e vira habitual. Você pode estar habituado ao seu trabalho e etc. O grande benefício do hábito, ele tem um benefício e um malefício também, que eu já vou logo explicar, tá? O grande benefício do hábito é você fazer ele repetidas vezes. O grande malefício é que se for um mau hábito, pode ser bem difícil de você remover ele da sua vida. Um mau hábito que nós temos hoje conhecidos e mapeados aí pela humanidade, nós temos diversos. Por exemplo, fumar cigarro, não fazer exercícios, se alimentar completamente errado, pornografia e muitos outros maus hábitos que nós possamos listar aqui, e todos os maus hábitos, eles sempre estarão ligados intrinsecamente com o pecado, porque nosso Deus é um Deus perfeito, Ele quer o melhor para nós e todos os pecados catalogados na Bíblia, na palavra de Deus, todos provêm de maus hábitos, todos são categorizados nisso, maus hábitos. Pessoas, principalmente na questão da imoralidade sexual, nós podemos ver muito isso, tá? Então, em Gálatas 6,9 Paulo escreve o seguinte para os Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não nos desanimarmos. Vamos falar aí sobre o tempo certo de fazer a colheita. Segundo alguns estudiosos, você precisa de 90 dias executando determinada tarefa ou determinada ação que você se propôs a fazer para que aquilo se torne um hábito.
Então, se a sua meta de transformar alguma tarefa em hábito é, por exemplo, orar mais, então por 90 dias eu vou me comprometer em orar mais em determinado período de tempo do meu dia por 90 dias. E aí você torna um hábito. Os hábitos são excelentes para você criar uma rotina melhor, talvez uma rotina mais produtiva. Eu sou a prova viva disso. Eu lembro que eu fiquei um mês ou ao mais indo para a academia pela manhã. Fiquei cerca de 90 dias nisso. Foi excelente, teve resultados expressivos no meu físico, na minha saúde. Foi maravilhoso, tá? Então, eu recomendo demais você fazer isso. Outro hábito excelente é o da leitura da palavra, da meditação na palavra, e nós podemos começar um desafio aqui no canal juntos para a gente fazer 90 dias de meditação na palavra e ver no final desses 90 dias qual é a nossa transformação, qual é aquilo que Deus tem nos revelado para nós. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma se você adicionar bons hábitos e principalmente com Deus neles, cara. Você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma, será muito melhor. Logo para o final, Paulo ele coloca um se. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada e nessa versão está escrito: no tempo certo faremos a colheita do quê? Dos atos de bem. E se não desanimarmos. Aqui tem um ponto importantíssimo na nossa jornada de fé e na jornada de construção do seu hábito. Você não pode desanimar. Bruno, como eu não desanimo? Cara, com os pés firmados na rocha, na palavra de Deus. Jesus ele diz o seguinte para os seus discípulos: aquele que pretende construir uma torre, sente-se antes e calcule, veja quanto material precisará para construir, qual será o investimento para você fazer ali nela, para que não venha ser envergonhado caso não consiga cumprir aquele projeto, aquele propósito. Da mesma forma, ele faz uma outra analogia. Qual é o general, qual é o rei que sai para a batalha sem antes contabilizar os soldados inimigos e os seus soldados? Qual é o rei que faz isso? Então Jesus ele está falando que é bom sim fazermos um planejamento para ver se esse hábito aí vai se encaixar na sua rotina. Não vai fazer nenhuma loucura, cara. Não tem como. Se você nunca foi para academia na vida, por exemplo, não tem como você criar um hábito de 90 dias indo todo dia para academia. É quase impossível. É irrealista um hábito desse. Você tem que começar no pouco. Aquele que é fiel no pouco também será sobre o muito. Porém, aquele que não é fiel sobre o pouco também não será sobre o muito. É a lógica do reino, é a lógica de Deus, cara. E não tente contrariar ela, porque a palavra de Deus é digna de confiança. Beleza? Então, não tem como. Então, não desanime. Para a gente finalizar essa aula, eu queria que você fixasse esses pontos. Tá, ponto 1. Não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, não se canse de construir bons hábitos. 2. Defina os seus bons hábitos. Qual é a especificidade do seu bom hábito? Eu quero, Bruno, deixar esse vício em pornografia, então para eu deixar eu vou precisar de um discipulado, eu vou precisar de um tratamento específico e um acompanhamento. E para isso, para eu criar esse hábito de deixar isso, cara, eu vou criar um outro hábito que vai eliminar esse mau hábito meu aqui. Eu vou criar o hábito de ter um relacionamento íntimo com Deus todos os dias. E aí você permanece nesse hábito. Você permanece fazendo essa ação repetidas vezes e em 90 dias você vai ter um hábito construído, um hábito sólido para a sua vida aí, beleza? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é não desanimar, cara. Na palavra de Deus, em Efésios 6, diz: a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Nós sabemos que sempre quando a gente investe no reino, o inimigo também investe em nós, faz uma investida ofensiva. Quando nós vamos buscar a Deus de todo o coração, Ele nos protege de toda ameaça.
claro, íntegra contra a nossa saúde, em nome de Jesus. Mas o inimigo, cara, se ele tem brechas na sua vida, se sua vida anda desajustada, se você não deixou alguns pecados, eu tenho certeza que ele vai usufruir dessas brechas para te atrasar, para tentar te desanimar e, claro, para ele continuar prosperando, por assim dizer, nesse mundo que tem os seus dias contados até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, até a vinda do nosso Senhor Jesus, vamos construir bons hábitos, não vamos nos cansar de fazer o bem e não vamos nos desanimar. Eu lembrei daquela música, cara, do Marcos Salles, da igreja. Cansados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Vamos lá, estamos de pé. Ouça essa música aí, eu vou deixar o link para você ouvir e permaneça firme em oração, em jejum e construindo bons hábitos. E como sempre, primeiro reino. Tamo junto.